Palavra Rema, um tempo de esperança para a sua vida. Pastor Rafael dos Anjos. Glória a Deus. Quem está feliz? Você pode sentar, por favor, abra sua Bíblia, Isaías capítulo 40, versículo 29. Isaías 40, versículo 29. É um texto bem conhecido, mas é a palavra que o Senhor falou comigo esta semana. E eu quero compartilhar com você, orar, abençoar a tua vida em nome de Jesus. Essa palavra é rema para alguém. O que é a palavra rema, pastor Rafael? Quantos que estão aqui em algum momento, num culto, ouvindo uma palavra, e você diz assim: nossa, essa palavra foi resposta de Deus para a minha vida? Alguém já passou por isso? Amém. Essa é a palavra rema. É a palavra que vem de acordo com a necessidade, que vem de acordo com a realidade que eu estou vivendo naquele momento. E essa palavra dessa noite será rema para alguém em nome de Jesus. Obrigado pelo teu entusiasmo. Nessa igreja não é proibido dar glória a Deus. Nessa igreja não é proibido dizer amém. Isso. Glória a Deus. Isaías 40, 29. O Senhor dá forças ao cansado, multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Cadê os jovens? Até os jovens se cansam e ficam exaustos, e os moços tropeçam e caem, mas ainda há remanescentes. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam suas forças, voam mais alto do que as águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Amém? O tema da minha mensagem, se você quiser anotar: Deus te dará forças. Deus te dará forças para dar o melhor. Glória a Deus. Deus te dará forças. Todos passam por isso em algum momento da vida: exaustão, cansaço, esgotamento. Todos que estamos aqui em algum momento passamos ou estamos passando por esse dilema. As pessoas, elas ficam cansadas, exaustas por vários motivos. O cansaço, ele pode ser de ordem natural, cansaço físico, normal. Você teve uma jornada exaustiva de trabalho, chegou em casa cansado. Cansaço do cuidado com o lar, com os filhos, a jornada normal do dia a dia, com os compromissos. O cansaço, ele pode vir após a prática de um esporte, um treino, foi para a academia, saiu de lá suando, cansado. Ou seja, o cansaço, ele pode ser primeiramente natural, normal, do corpo, do físico. Agora, existem outros tipos de cansaços. O segundo tipo de cansaço é o cansaço emocional, o cansaço da alma, da mente. Quando você enfrenta desafios, quando você enfrenta problemas, isso te traz um desgaste, um esgotamento. Uma questão que precisa ser resolvida e não se resolve. Pelo contrário, ela vai se estendendo, e quanto mais se estende, mais cansado você fica, mais esgotado você fica, ao ponto de algumas vezes expressar essa frase: eu não aguento mais, eu cansei. O cansaço emocional, que é uma questão que precisa ser resolvida, e às vezes isso tira o teu sono, te deixa em exaustão. Um trabalho que exige muita responsabilidade, isso também te desgasta emocionalmente. Você que trabalha na parte administrativa, às vezes sabe muito bem que quando você sai da empresa, ou enfim, da sua empresa, e você vai para sua casa, sua mente não fica lá na empresa, ela vai junto com você. E aí você coloca a sua cabeça no travesseiro, mas o problema ainda está lá para ser resolvido e não sai da sua mente. E você fica pensando: o que eu vou fazer para resolver esse problema? Alguém se identifica com aquilo que eu estou falando? Eu preguei no culto dos empresários aqui, no último culto que teve, falei sobre crenças. O Steve Jobs, por exemplo, ele não queria sentir cansaço, ou melhor dizendo, ele queria evitar o máximo de consumir energia, na forma de pensar em coisas supérfluas. Então ele adotou um estilo.
calça jeans, camisa preta e tênis. Dificilmente você vai ver ele com outra roupa que não seja essa. Por quê? Porque ele não precisava investir esforço, se cansar em escolher roupa. Por que as mulheres são sempre mais cansadas quando vêm ao culto? Elas não conseguem nem dizer amém, minha irmã. Tão cansadas. Porque ficam escolhendo com que roupa eu vou desde ontem à noite. Já estão pensando, amanhã tem culto, que roupa eu vou? Eu vou com o sapato tal, eu vou com a camisa tal. Aí você olha para o marido, amor, como que estou? Ele diz, está linda, amor. Daqui a pouco você está com outra roupa, e aquela era linda. Mas enfim, mulher, só muda o penteado, o endereço, mas é tudo igual. Ou seja, ele decidiu não gastar mais força, se cansar em coisas como essa. E isso é interessante. Um trabalho que exige muita responsabilidade, isso também te desgasta emocionalmente, mentalmente. E ainda há um terceiro tipo de cansaço, que se resume a 2 grupos que eu vou falar daqui a pouco. O terceiro é o cansaço espiritual. É a exaustão de quando você trava batalhas espirituais. Há uma opressão do inimigo contra a tua vida. Tira o teu sono, você acorda cansado. Quantas pessoas que tiveram sonhos e nesses sonhos estavam expulsando demônios, ou tiveram sonhos nesse sentido e acordaram de manhã, parecia que tinha passado um rolo compressor em cima dele. Quando nós pregamos, os pastores, os líderes, sabem muito bem que uma pregação, um psicólogo americano, pastor, disse que uma pregação de 40 minutos a 1 hora equivale a 7 horas de trabalho braçal. E nós sabemos muito bem o que ele falou, o que ele retratou ali, porque quando nós terminamos de pregar, ainda vamos atender todo o povo que quer receber a oração, porque às vezes nós achamos que quem está pregando, está ali, pregou, vai embora, está tudo bem, mas não está nada bem. Ele está esgotado, ele está arrebentado. É algo que agora ele vai ter que ir para a fonte, para sugar novamente, para se encher, porque ele está um zumbi. Emocionalmente falando, ele está arrebentado, até fisicamente. Os pastores sabem que às vezes eu chego em casa, meu filho ainda quer brincar comigo, minha esposa diz, amor, hoje não, hoje o papai está cansado. Ah, mas o papai só pregou. O papai pregou 2 cultos, são 14 horas de trabalho braçal, e na ceia são 21 horas de trabalho braçal. Então o mundo espiritual ele é muito real, a mesma realidade do campo natural existe no mundo espiritual. Há pessoas que vão orar por pessoas, e eu vou orar por ele, depois de orar por ele, é como se toda a minha energia esgotou, sugou tudo. Nós vamos num lar e quando a gente entra dentro da casa para orar, a gente sente a opressão, aquilo te oprime, aquilo te joga para baixo. São as coisas espirituais, elas acontecem. Tem pessoas que dizem, nossa, eu chego naquela casa, dá uma sensação ruim, eu entro naquela loja, é um peso naquela loja. Exatamente. Principalmente para quem é espiritual, no sentido de buscar a Deus, vai ter um discernimento, que é um fruto do Espírito em nós, vai fazer com que a gente consiga discernir o mundo espiritual, e nós chegamos em ambientes em que há paz, mas existem ambientes que a gente coloca os pés e a gente sente o peso. Isso te traz um cansaço espiritual. Portanto, então, nós aprendemos aqui que quando trabalhamos, cansamos, quando enfrentamos batalhas emocionais, decisões, nós também cansamos, e quando pregamos, quando somos usados por Deus em algum ministério, também vamos cansar. E às vezes ainda existe um grupo de pessoas que se cansam de fazer nada. Você conhece alguém assim? Se cansa de fazer nada. Quantos aqui já se cansaram de fazer nada? Amém. 4 pessoas. Eu também já me cansei de fazer nada. A minha esposa sabe muito bem, todo final do ano, ou enfim, começo, a gente sempre sai depois de janeiro, quando o povo volta, a gente sai de férias. Ela já sabe que nós temos que ter um cronograma certinho das férias, porque se eu ficar 2 dias sem fazer nada, eu canso. Eu digo a ela, vamos embora. Outro dia a gente foi a Curitiba, era para ficar 4 dias. Ficamos 2 dias. Quando cheguei à tarde no hotel, eu disse para ela, e amanhã? Ela disse, não sei, amor. Eu disse, vamos embora. Vamos para casa. Eu fico agoniado, eu canso de ficar sem fazer nada. Então, o cansaço, ele acontece. E ele é natural que aconteça. Agora, o versículo 30 diz que até os jovens se cansam e ficam exaustos. Você já vai entender onde que eu quero chegar. O que fazer
quando estamos cansados? O que fazer quando estamos exaustos? E alguém de raciocínio rápido já respondeu: descansa, pastor. Claro, é muito fácil falar quando a questão é física. Eu trabalhei, eu corri, eu joguei um futebol, eu fiz uma atividade física, chego em casa, tomo um banho de água bem fria, ou uma água bem morninha, e quando acaba de tomar o banho, já dá aquela preguicinha, eu vou me deitar ali no sofá, vou colocar as pernas para o alto e vou descansar. É muito fácil descansar nesse sentido. Mas quando a questão é aquilo que eu falava há pouco, olhem para mim, a questão emocional, a questão espiritual, o que fazer quando nós estamos fadigados a esse nível? Tudo que eu falei para vocês se resume a 2 grupos. Um grupo é o cansaço externo, que é sinalizado pelo corpo. E o segundo grupo é o grupo interno, que é o emocional e o espiritual, que está dentro de nós e nós estamos cansados. Quando há exaustão, não só fisicamente, mas mental, interior, no seu espiritual, o que nós vamos fazer para se renovar? Para que esse cansaço saia da sua vida e venha força novamente para continuar no projeto de Deus. Preste muita atenção ao que eu vou te falar. Esse cansaço emocional e espiritual vai te empurrar para a solidão. E essa solidão vai começar a nortear os seus pensamentos para te empurrar para uma depressão. Toda depressão inicia com um cansaço. E o cansaço não é físico. O cansaço é emocional, o cansaço é na alma. É tantas vezes lambadas que você levou, tantas feridas que foram causadas, e você começou a se isolar, se cansar, aí você começa a dizer: eu não acredito mais nos seres humanos, devia resetar o mundo e começar tudo de novo, eu não confio mais em ninguém. São os primeiros passos para você entrar em algo chamado depressão. Agora o capítulo 40, versículo 29 diz que Deus, Ele dá força ao cansado e multiplica as forças daquele que não tem nenhum vigor. E eu amo isso, porque Isaías está dizendo que Deus é quem te fortalece. Eu amo isso porque é Deus quem pode acabar com o seu cansaço. E quando você está na presença de Deus, o Espírito Santo é aquele que pode te renovar. É aquele que pode rejuvenescer o seu coração, até mesmo o seu corpo e o seu interior. É o Espírito Santo que te dá força quando você se sente esgotado, tanto no físico, quanto no emocional e quanto no espiritual. E eu tenho boas notícias para alguém aqui essa noite. Ele já está aqui e vai renovar as forças daqueles que estão se sentindo cansados, desanimados, com vontade de desistir, com vontade de parar. Eu profetizo, tem 3 pessoas crendo, e eu vou declarar sobre a tua vida que você vai sair deste lugar hoje com novas forças em nome de Jesus. Eu pensei que eu ia ouvir um grito. Eu tenho percebido na minha caminhada com o Senhor que a única coisa que renova as minhas forças é estar na presença de Deus, na minha vida. E eu estou falando com propriedade. Tem gente que corre para assistir Netflix. Não há nada de errado em assistir. Mas não pense que isso aí vai te dar força. Tem gente que acha que quando está esgotado, ele vai correr para uma palestra de motivação. Vai te ajudar naquele momento, mas não vai te tirar da situação que você está. O remédio da depressão já provou para você que não vai te tirar dali. Muito pelo contrário, já te anestesiou ali. A única pessoa que pode, de fato, nos tirar desse cansaço profundo da alma, do espírito, é a presença do Espírito Santo. E quando eu espero em Deus, como que eu espero? Em oração. Quando eu espero em Deus, em adoração, em comunhão, em relacionamento, relação com Ele, na solitude, na quietude. Presta atenção a essa palavra, solitude é diferente de solidão. A solidão te empurra para a depressão. A solitude vai te empurrar para Deus se você fizer da forma certa. Jesus, ele durante o dia inteiro, ele caminhava com seus discípulos, expulsava os demônios, curava os enfermos. E quando chegava o entardecer, na maioria das vezes o que ele fazia? Solitude. Ele olhava para os discípulos e dizia: entre no barco, passe para outra margem. Por quê? Porque eu vou subir o monte.
E era para subir o monte, para quê? Para orar, para ter o tempo dele com Deus. A hora onde que ele se desligava de tudo e de todos, dos discípulos a quem ele amava, das pessoas que ele amava e orava e libertava. Agora ele se desconectava de tudo para estar com o Pai. Por quê? Porque a única coisa que daria forças para Jesus continuar o seu ministério não eram os milagres que ele operava, não eram os discípulos que o incentivavam. A única pessoa que podia fazer com que essas coisas acontecessem era a presença de Deus na vida dele. E eu noto que quando eu oro, quando eu busco a Deus, quando eu clamo a Deus, quando eu adoro, quando na minha quietude, eu noto que quando eu saio desse lugar, que é o lugar secreto, que a Bíblia chama, no livro de Mateus capítulo 6, eu saio com uma nova força, eu saio com uma nova energia, uma inspiração maravilhosa, para continuar desempenhando a minha missão aqui na terra, o meu propósito, aquilo que me foi outorgado por Deus. E se eu puder descansar na presença de Deus todos os dias, eu posso pregar a palavra de Deus 300 vezes por ano. E até mais, todo dia eu posso pregar. Por quê? Porque é Ele que vai renovar as minhas forças. É impressionante o que o Senhor está falando nessa mensagem. É Deus quem dá força ao cansado. É Deus quem multiplica as forças daquele que não tem mais nenhum vigor. E alguns dizem, eu estou tão fraco na fé. Eu sei por quê, porque você não tem ido mais para esse lugar. Não venha dizer que falta pasto nesse rebanho. Não venha dizer que falta palavra. Não venha dizer que Deus não existe. O que existe são pessoas que estão se afastando desse tempo de excelência com o Senhor e por isso estão enfraquecendo. Estão cansando, e isso é muito perigoso. E eu sei que há pessoas que estão sentadas aqui hoje cansadas. Há pessoas inclusive que dormem a noite inteira, mas acordam mais cansados do que foram dormir. Ontem nós estávamos no aniversário à tarde, e está ali o casal. E no momento, o pai do menino que estava de aniversário falou o seguinte: eu durmo 5 horas por noite. Falou com o doutor Bruno que está ali, né? Doutor Bruno. 5 horas por noite eu durmo. Aí o Bruno falou assim para ele: mas você devia dormir mais. O ideal é 7 horas, Bruno, é isso, né? 7 horas seria o ideal. Ele falou: não, mas eu durmo 5 já é suficiente. Eu olhei aquilo ouvindo, eu pensei: meu Deus, vou ficar quieto aqui. Vou ficar quieto. Porque se eu pudesse eu dormia 8, 10. 7 horas seria o ideal. Mas ele falou: se eu dormir 7 eu acordo cansado. Se eu durmo 5, eu não acordo cansado. Tem alguma coisa irregular. E aí o Bruno conversou um pouco com ele ali, na visão da medicina. Tem pessoas que dormem, deveriam acordar descansados, felizes da vida, mas acordam cansados, desmotivados, desacreditados, ansiosos. Quantas pessoas, meu irmão, que é uma luta para sair da cama, e não é porque gosta de dormir. Também, né, Márcia? A gente gosta, né? Mas é porque existe algo que puxa ele, parece um imã que prende ele, a falta de vontade de viver aquele dia, de superar seus desafios e conquistar coisas na vida, deixa ele ali, e se pudesse ele ficaria deitado naquela cama o dia inteiro. Por quê? Porque há um cansaço que não é físico aqui, o cansaço aqui ele é emocional. Às vezes cansaço na mente, mas percebam o que diz Isaías 40:30. Até os jovens se cansam e ficam exaustos, os moços tropeçam e caem, mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças. Aqui há uma maravilhosa promessa de Isaías, e Deus me trouxe aqui para entregar essa palavra para alguém. Deus vai te dar novas forças. Diga comigo: Senhor. Não, diga isso com força, diga: Senhor, eu creio que nessa noite o Senhor vai me dar novas forças. Amém? Quando que essa promessa vai se cumprir, pastor? Quando é que vem uma nova força? Porque eu já não aguento mais. As novas forças vêm quando você aprende a esperar em Deus. Diga comigo: esperar. Vai, mais alto: esperar. Quantos gostam de esperar?
Quantos gostam de esperar? Hã? Ninguém gosta de esperar, esse é o problema. Ainda mais esperar em Deus que a gente não vê. Só que a única forma de você ganhar forças novamente, ânimo de vida, é esperar no Senhor. E o que é esse esperar no Senhor? É estar num lugar tranquilo, calmo. E eu não estou falando de lugar calmo e tranquilo literal, eu estou falando da tua alma, da tua mente. No lugar onde você consegue estar em adoração, em silêncio com o Senhor. E creia nisso, essa espera desabilita o desespero. Porque quando você aprende a esperar em Deus, esse processo de Deus vai fazendo com que o desespero saia da tua vida. A ansiedade saia da tua vida. Vai desestabilizar na sua vida o cansaço. Por quê? Porque esperar em Deus dessa forma, você começa a se acalmar. E aí você acalma todas as vozes que estão ao seu redor, no seu pensamento, na sua alma, e você começa a ouvir mais a voz de Deus. A única forma de fazer as vozes se calarem, as vozes do desespero, as vozes das lutas, das dores que te envolvem todos os dias, é você ir para o silêncio, para o secreto. Mateus 6, Jesus disse: entra no teu aposento, tranca aquela porta, fica sozinho, só tu e eu, só tu e o Senhor, sem o filho, sem a esposa, sem ninguém, só eu e você, e ali você vai me buscar e você vai me encontrar. E essa é uma das maneiras que Deus vai te fazer seguir em frente, quando você tiver esse relacionamento com Deus. Esperar em Deus multiplica as tuas forças. Quantos precisam de forças? Diga amém. Eu declaro em nome de Jesus que a força já está chegando. Eu profetizo que Deus lhe dará forças para continuar aquilo que um dia você começou, em nome de Jesus. Às vezes você está cansado em várias áreas, mas Deus te prometeu: eu vou te dar novas forças. Você vai voar mais alto do que a águia. Você vai correr e não vai se cansar. Deixa eu ser profeta de Deus na tua vida. Se prepare, remanescentes, porque vem uma nova força de Deus para você. Se prepare, igreja remanescentes, porque está vindo um tempo de vigor, de ânimo, que só vem da presença de Deus na tua vida. Receba essa palavra em nome de Jesus. Deus te dará forças para avançar, para conquistar em todas as áreas da tua vida. Só quem crê dá o maior glória a Deus, em nome de Jesus. Aplauda ao Senhor, igreja. Então, se você está cansado, qual é o segredo? É a hora de ir para o lugar tranquilo. É hora de ir para um lugar silencioso. Não é hora de correr para nenhum outro lugar, é hora de correr para o Senhor. Um lugar onde você possa se desconectar da chamada das pessoas e se conectar com a chamada de Deus. Eu vou repetir, grita, repete, pastor. É o lugar onde você consegue se desconectar da chamada das pessoas e você consegue se conectar com a chamada de Deus. É isso que vai te ajudar muito a crescer e ir para um outro nível espiritual. E eu te encorajo a buscar a Deus, porque vem novas coisas de Deus para a tua vida em nome de Jesus. Os Salmos, em número 37, versículo 4 diz: deleita-te também no Senhor. Por que Davi está dizendo isso? Porque ele já se deleitava no Senhor. E era tão bom. Quantos aqui já viveram algo tão incrível, tão maravilhoso, que quer contar para todo mundo e quer que todo mundo participe disso também? Todos nós. Eu estava um dia em um outro país e eu mandando mensagem para minha esposa: amor, eu comi um iogurte, se eu pudesse levar, eu levava. Não pode porque vai estragar. Mas pensa num iogurte delicioso. Eu queria levar, mas não podia. Um refrigerante também, eu sou apreciador de refrigerantes, de Guaraná principalmente, os regionais eu amo. E aí, bebendo um refrigerante essa semana, aí eu comprei um refrigerantezinho. Quando eu abri aquele refrigerante, eu fui beber. Eu disse para ela assim: amor, sente só o cheiro desse refrigerante e vê se você lembra de alguma coisa.
Quando ela sentiu o cheiro, eu disse, agora bebe um pouquinho. Ela bebeu, eu disse assim, você lembra do quê? Ela falou, da Turquia, amor. Exatamente. São memórias fotográficas que a gente tem, memórias de degustação, que a gente quer fazer com que todo mundo experimente. Quem tem filho sabe muito bem que quando está num lugar e gostaria que o filho estivesse, eu vou trazer meu filho para cá. E é isso que Davi está dizendo, eu me deleitei no Senhor e foi tão bom que eu quero que vocês também se deleitem no Senhor. Porque se vocês se deleitarem no Senhor, Ele também concederá os desejos do teu coração. Quantos têm desejos aqui? Quantos querem alcançar esses desejos? Aqui está o segredo, deleita-te no Senhor. Deleita-te também no Senhor. Ou seja, não permita que as dores, as lutas, dificuldades, batalhas te cansem tanto que você não tenha tempo para estar se deleitando no Senhor. E por outro lado, não permita também que as bênçãos, que as vitórias, também tire teu tempo com Deus. Porque tem gente que quando não tem nada, tem tempo com Deus. Mas quando tem tudo, agora não tem mais tempo com Deus. Cuida com isso. Tem gente que diz, o dia que eu tiver minha casa, aí as coisas vão ser diferentes. Verdadeiramente mudou tudo mesmo. A partir de então, Deus foi esquecido. Eu conversava com alguém, não lembro quem foi, que quando eu jogava futebol ainda, meu último ano de jogar, lá no aniversário, né, Bob? A gente estava conversando. E aí eu disse para ele, o que me frustrou, o que fez eu parar definitivamente com esse esporte, lá, né? Hoje eu jogo com o pessoal da igreja aí. Ali eu arrebento, sou um mito. Só que não. Aí foi porque começava o jogo, eu dizia para a turma, estava recém-convertido, Júlio, e eu dizia para o técnico assim, posso fazer uma oração pelo time? Para a gente jogar bem e tal, orávamos, ganhamos, fomos até a final. Na final ficamos campeão. Quando finalizou o jogo, fomos para o vestiário para se trocar, eu disse, pessoal, vamos dar a mão aqui, vamos orar? Os caras falaram assim, que orar o quê? Para que orar? Aquilo me trouxe uma tristeza tão grande no meu coração, tão grande, eu disse assim, isso aqui não é mais ambiente para mim. Um povo ingrato, que orou para chegar à final e ganhar o campeonato. E agora para a gente orar e agradecer a Deus, eles não querem? Isso aqui não é mais ambiente para eu estar andando. E a partir daquele dia, nunca mais participei de um campeonato. Parou tudo, acabei, não quis mais. Por quê? Porque tem gente que busca a Deus quando as coisas estão mal. Tem tempo para Deus. Agora, quando a coisa dá uma melhoradinha, meu irmão, tem coisa que o diabo te dá para dar uma melhoradinha. Por quê? Porque ele sabe que se você der uma melhoradinha, você esquece do Deus que você serve. É forte isso. Deleita-te no Senhor. Quando você para de estar a sós com Deus, você tende a ficar cansado. E pouco a pouco, gradualmente, você entra numa linha de pecados e você vai sendo derrotado. Ei, pega essa, anota, tira foto e diz que foi tua frase, não tem problema. Jamais invista tempo em um projeto se primeiro você não investiu tempo em Deus. Jamais invista tempo em um projeto sem primeiro investir tempo em Deus. Investir mais tempo em Deus vai fazer você ter a ideia, a visão, a direção de Deus para que você possa seguir em frente e crescer. Aprenda a consultar a Deus. Aprenda a esperar em Deus. E Deus vai te dar boas notícias. Deus vai te dar forças. Ele dá força ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Eu não sei quão cansado você está hoje, mas Deus me trouxe aqui para te entregar essa palavra. Eu vou te dar novas forças. Eu vou te rejuvenescer como a águia. Você vai voar em nome de Jesus. Eu estou profetizando, tem gente crendo e recebendo. Você vai avançar no plano de Deus, no projeto de Deus, na visão de Deus, em nome de Jesus. Diga glória a Deus. Entenda isso, é normal. É normal na realização de uma visão, de um sonho, cansar. Trabalhar, ministério, a obra de Deus, o cansaço é normal. Mas o cansaço é perigoso quando? Quando você não tem mais tempo para estar com Deus. Isso é o que é perigoso. O cansaço diz, eu estou tão cansado para orar. Hoje não, amanhã eu oro. Não, hoje eu não quero ir para o culto, eu estou cansado. Era naquele dia. Quantos cansados que não vieram para o culto hoje? E essa palavra ia transformar a vida deles.
Mas por que não vieram? Porque essa palavra não era para eles, essa palavra é para você que está aqui. É para mim, porque tem gente já pensando, ai, como queria que aquele irmão estivesse no culto agora. Aquele irmão é você, sou eu, que precisávamos ouvir essa palavra, precisamos ter tempo com Deus. Não permita que a tua visão te canse tanto, que isso arranque o teu tempo com Deus. Alguns vão dizer, pastor, mas eu não sei orar com eloquência, como o pastor ora, como os líderes oram. E quem falou para você que tem que ser assim, para estar com Deus? Se você ora com eloquência, amém, Deus te abençoe por isso. Mas se você ora igual chama-gato, também vale. O importante é a importância do teu coração na hora da oração. Onde está a tua mente, o teu coração naquele momento. Então você começa a orar e vai sendo criada uma estrutura onde você passa a se deleitar no Senhor, e isso é maravilhoso. Coloca um louvor se possível. O Deus fala em meio aos louvores. Deus ministra em meio aos louvores. Quantas vezes alguém aqui ligou o louvor, começou a ouvir, nossa, que louvor, isso aqui é Deus falando comigo nessa manhã, já aconteceu? Quantas vezes isso já aconteceu comigo? Eu contei aqui no primeiro culto, que um dia eu estava na minha sala, e algumas situações estavam acontecendo, de repente a pastora Manuela informou, pastor Rafael, tem a Priscila e o Salles estão aí fora, eles podem entrar, eles querem entregar algo para ti. Eu disse, claro que pode. Eles entraram, a Pri do louvor e o esposo dela, o Salles. Então eles vieram e me entregaram uma manteiga, um potinho de manteiga que ele faz, que ele fabrica. E aí ele estava com o violão na mão, ele disse assim, pastor, nós também queríamos cantar um hino aqui, nós podemos cantar um louvor? Eu disse, pode cantar. Aí os dois começaram a entoar um louvor ali na minha sala. E eu nunca tinha ouvido esse louvor que eles estavam cantando. Mas aquele louvor naquela manhã espremi o beiço, irmão. Não chorei, mas eu espremi o beiço. Mostrei que eu era fortão para eles, né? E eles cantando aquele louvor. E como eles cantavam o louvor, Deus ia ministrando e falando ao meu coração através do louvor. Entra no teu carro, coloca louvor. Pelo amor de Deus, meu irmão, ninguém merece as músicas aí. Como que você quer criar um ambiente com Deus, ouvindo esses tipos de canções que você ouve? Essas dancinhas, vou falar. Ninguém mais suporta te ver nessas dancinhas de TikTok. Não precisa. Deixa eu sair desse nível, vim para o outro. Coloca um louvor de adoração. Adore a Deus, Deus é maravilhoso. Começa a adorar a Deus, começa a deleitar-se no Senhor teu Deus, porque Ele te concederá os desejos do teu coração. Desejo, gente, é mais supérfluo do que necessidade. Necessidade é o que eu preciso, desejo é o que eu quero. Se eu moro de aluguel, eu tenho a necessidade de ter uma casa própria. Eu tenho, é uma necessidade. Se eu tenho uma casa própria, eu quero uma casa no sítio, não é mais necessidade, é só um desejo. Você tem um carro e você quer dar um carro para tua esposa, e as mulheres dizem? As mulheres dizem? Amém. Você tem seu carro, o carro da família. Você diz assim, eu vou comprar um Chevette para minha esposa. Não, você vai comprar um melhor que o seu para ela. Vai botar uma fita vermelha na frente, bem bonito assim. Aí você vai comprar um carro para ela. É necessidade, mulheres? Se Deus concede desejo, não vai fazer a necessidade? Claro que vai. Mas para Ele fazer isso, o texto é claro. Nós precisamos nos deleitar no Senhor. Diga, eu preciso. Vai, igreja, diga, eu preciso me deleitar no Senhor. Amém? O grande evangelista inglês David Wilkerson, que partiu em 2011 para o Senhor, eu lembro que os livros que ele escreveu, praticamente os que foram traduzidos em português, eu li quase todos eles, e os que mais marcaram a minha vida foi Entre a Cruz e o Punhal, Famintos por Mais de Jesus, O Avivamento, A Maneira de Deus, enfim, os livros do David sempre foram livros que impactaram uma geração de evangélicos e cristãos. Fantástico. E ele conta em um dos livros dele uma experiência que ele tinha nesse versículo, deleitar-se no Senhor. Ele diz que ele acordava todos os dias muito cedo, e quando ele acordava cedo, a primeira coisa que ele fazia era tomar um banho de água gelada. Mesmo, gelada não, água fria, que é gelada, não é?
principalmente na Inglaterra nos dias de neve. E ele, todos os dias era hábito, a primeira coisa, banho de água fria para tirar a preguiça. Depois que ele tomava o banho de água fria, a ducha de água fria, ele saía e começava a dançar na presença de Deus. Dançar na presença de Deus. Ele diz que às vezes ele colocava louvores, às vezes não tinha louvor nenhum, ele mesmo cantava, mas ele dançava. Ele dançava. Ele não tinha nada combinado, os passos, os passinhos lá, né? Nada disso. Ele espontaneamente, ele dançava na presença de Deus 15 minutos. E depois desses 15 minutos, então ele começava a abrir as cartas das pessoas que enviavam para ele pedido de oração. Na época não tinham as ferramentas que existem hoje. E ele lia todas as cartas, orava pelas pessoas e depois ele orava por ele mesmo. E aí naquele dia ele saía depois em seguida para cumprir as suas funções, como um pregador, um pastor, enfim, como um líder. E ele diz que esse momento que ele passava de manhã era o tempo de deleitar-se no Senhor. Eu achei tão lindo isso. Eu não estou dizendo para você que agora você vai ter que acordar 4h59 da manhã para tomar um banho de água fria, como alguns coaches dizem, né? E não há nada de errado nisso também, pode fazer sem problema nenhum. Mas cada um tem um relógio biológico que tem que ser respeitado. Para começar é aqui. Então o que acontece? Ele se deleitava de que forma? Se alegrando no Senhor pela manhã. E olha que lindo isso. Tem gente que acorda de manhã arrependido de não ter morrido na madrugada. Mal-humorado. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Falo ou não falo? Eu vou falar, igreja. Pensa, eu vou entregar ele aqui hoje. Entrega ou não entrego? Vocês também, hein? Vou orar por vocês. Pensa num cabra mal-humorado. Acordava de manhã, meu Deus. Eu era muito mal-humorado de manhã. Muito mal-humorado. E um dia Deus falou muito forte ao meu coração sobre isso. Eu ia trabalhar na igreja, quem atendia horário de manhã era cajado para todo lado. Não sou como o Júlio, feliz, né? O Júlio acorda, parece um galo, cantando já de manhã cedo, né, Júlio? Acorda cedo já, cucurucu, né? Feliz da vida. Eu não, eu era diferente. Então chegou um dia que Deus falou ao meu coração que eu precisava mudar o meu comportamento de manhã. Por quê? Por que eu era assim? Por que eu era ranzinza de manhã? Por quê? Não precisava ser assim. E a partir daquele dia Deus falou muito forte comigo num salmo, Salmo 118, versículo 24, que diz assim: esse foi o dia que o Senhor fez. Alegrem-se nesse dia. Regozije-se nesse dia. Quando eu li aquele salmo, eu comecei a chorar. Eu disse: Deus, Tu fez um dia para eu viver. Imagina eu acordar de manhã e ficar de cara feia. Eu acordar de manhã e ser inacessível. Não, Deus. Tu criou um dia para eu me alegrar. Tu criou um dia para regozijar. Eu aí com essa cara de quem está arrependido de não ter morrido na madrugada. Não, Deus, eu vou mudar a partir de hoje. Minha esposa sabe, ela estava aqui no primeiro culto. Ela, antes de eu falar, ela já gritou lá de baixo. O grito dela: é verdade. Irmãos, hoje lá em casa, quem faz a muvuca de manhã cedo? Eu. Quando eu acordo já, bom dia, eu já acordo todo mundo. Já é uma alegria, já vou, abraço minha esposa, saio, feliz da vida. Por quê? Porque esse é o dia que Deus fez para mim. E eu preciso me alegrar nesse dia, eu preciso me deleitar nesse dia. Eu preciso viver esse dia, eu preciso aproveitar esse dia. Porque Eclesiastes diz que para a sepultura onde eu vou, lá não tem mais nada. Ou eu vivo aqui, ou eu vivo aqui. Tudo aquilo que Deus tem permitido eu viver. E é isso que renova as minhas forças. Eu contava aqui no culto anterior que eu praticava esportes na minha adolescência, na minha juventude, e eu fui correr uma meia maratona. E quando eu fui participar daquela meia maratona, eu tinha recém me convertido. E quando eu fui correr, chegou na metade do percurso, eu cansei de uma forma como eu nunca tinha cansado antes. Eu sentei num paralelepípedo ali, num meio fio, e comecei a me recobrar, buscar oxigênio, respirar, para ver se eu ia conseguir terminar
aquela competição. E eu lembrei que o pastor tinha pregado uma palavra naquela vigília. E a vigília foi na sexta e a competição foi no domingo. E na vigília o pastor falou que aqueles que esperam no Senhor renovam suas forças. Subirão como águias e não vão se cansar. Correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Ou seja, eles não vão sentir cansaço. Quem? Quem estiver no Senhor. Então o que tu precisa é do toque do Espírito Santo. E eu pensava, o que eu preciso aqui é de pulmão. O que eu preciso aqui é gás. E eu comecei a orar e cantar um louvor muito antigo. Tem gente aqui que nunca ouviu ele, nem o pastor Patrick, que é 40 anos convertido, nunca ouviu esse louvor. Que diz assim, ó. Segura um pouquinho aí só para eu pegar o tom aqui. Obrigado. Não, vocês tinham que ver o primeiro culto. Foi até o final e nós não descobrimos que música era. Peter, era aquele louvor assim, ó. Deixa fluir do teu interior. Tu tocava, cara? O Peter tinha 6 anos, como que ele não lembra? Toque em mim, Espírito. Alguém conhece? Ah, uma irmã lá do fundo, ó, lá do Pará. Ô, glória! Quem mais? Toque em mim, Espírito, toque em mim, Espírito, vivifica minha alma, Espírito, deixa fluir do teu interior. Lembrou, Pri? Não sei, mas era essa música aí, é bem antiga, mas a gente tinha cantado a vigília inteira, a noite inteira, eu comecei a cantar essa música. Enche-me, Espírito, toca-me, Espírito. E eu comecei a correr. Minha irmã, fui até o final da corrida. Fui até o final. Fiquei em segundo. Só tinha 2. Não, tinha mais. Mas para mim a vitória foi chegar até o final. Eu estava na metade morto, querendo desistir. Inclusive foi em Timbó. Foi no bairro que eu moro, era bem simples. Era só pegar a rua lá de casa da minha mãe e entrar dentro de casa. E cadê o atleta? Sumiu, tomou Doril, sumiu. Mas não, lá naquele meio fio, lá da rua Christian Benz, cansado, eu comecei a cantar. Toque em mim, Espírito. Meu irmão começou a vir um gás. Eu me levantei, parecia o Sonic, catando moeda. Não foi bem assim, mas que eu cheguei no final, cheguei. É engraçado, né? Mas eu quero trazer essa analogia verídica, que de fato aconteceu comigo, para alguém que está aqui, que está sentado no meio fio pensando em desistir. Está cansado. Mas eu estou aqui para dizer para você que você já passou da metade, agora você vai desistir? Agora você vai olhar para trás? Agora você vai abandonar? Deus te trouxe hoje aqui para renovar a tua força. Deus te trouxe aqui para te dar uma força sobrenatural, para você caminhar. Deus, Ele está nos preparando nesse mês. Ouça isso. Deus está nos preparando nesse mês de junho, porque a partir de julho, nós vamos viver um crescimento em todas as áreas da nossa vida, como nós nunca antes vivemos em nome de Jesus. E por isso foi que Ele trouxe você aqui, e trouxe eu também. Para quê? Para dar uma injeção de ânimo, para nos dar uma unção. Aquela unção que Elias recebeu. Elias estava dentro de uma caverna, em depressão. Mas quando ele teve um encontro com Deus, ele recebeu um ânimo para continuar a sua jornada. Elias, quando orou a primeira vez no Monte Carmelo, não aconteceu nada. 6ª vez nada. 7ª vez, uma nuvem do tamanho da mão de um homem. E ali veio uma unção sobre ele, um refrigério, um vigor sobre ele, que ele saiu correndo e chegou antes das carruagens do rei em Jezreel, lá em Israel. Essa unção que Deus deseja derramar sobre a sua noiva nessa noite. Essa unção que Deus deseja liberar sobre a tua vida em nome de Jesus.
eu tenho uma inteligência emocional e espiritual de entender que essa é uma palavra rema para alguém, não é para todos. Se você está tudo bem, você está animado, está estimulado, glória a Deus, mas nunca se esqueça dessa palavra. Ele dá força ao cansado. E no dia que você estiver cansado, pode clamar pelo sangue de Jesus, pela unção do Espírito Santo, que você vai ter a sua vida revigorada. Mas há pessoas aqui que precisam orar junto comigo, para quê? Para receber essa unção agora, neste momento. Vamos ficar de pé, igreja?